Mano, boa noite a todos. Cícero Melo, da ESPN, dos canais Disney. Boa noite, Cícero. Boa noite. Mano, causou surpresa a muita gente que esperava que nesse jogo o Fluminense, ao invés de vir com um dos dois volantes, Martinelli e o Bernal, viesse com o Lima, que estava em todas as previsões de escalação. O Fluminense precisava atacar mais um pouco. Por que você optou por essa mexida de não colocar o Lima de saída? Porque uma atuação tão apagada do Fluminense, num dia que se esperava realmente uma grande atuação e uma grande vitória. Boa noite. Boa noite. Cícero, não vou falar sobre o jogador que não iniciou, porque não tem sentido nenhum. O treinador faz suas escolhas porque ele acha que é melhor para a equipe. Né? No jogo passado sofremos porque deixamos o meio-campo um pouco aberto e sofremos riscos grandes de gol. E, na verdade, existe algumas opiniões mais fortes contra esse ou contra aquele, mas o treinador tem que escolher o que ele acha que é melhor para a equipe. E penso que o nosso melhor momento no jogo foi com os dois volantes. Que foi os primeiros 20 minutos de jogo, 25 minutos. Então, não é esse o problema. Tá? O problema é que o Criciúma se defendeu bem, como fez diante do Botafogo, o líder do campeonato recentemente aqui, no Rio de Janeiro. É uma equipe que sabe o que quer fazer no jogo. A gente iniciou bem, na minha opinião, criando volume, chegando com jogadas à frente, tendo um pouco de dificuldade para concluí-las em gol, que é o nosso problema, que se arrasta um pouco. Depois perdemos o Ganso cedo, que foi para a gente ruim, porque a equipe estava encontrando os espaços para chegar perto do gol com qualidade. Eu acho que isso ficou bem claro para todo mundo. A alteração tão cedo e tirando um jogador importante demorou um pouco a devolver para a equipe a naturalidade do jogo. Se o gol demorasse a sair, o jogo seria um jogo tenso, demorou, não saiu no primeiro tempo e se arrastou tenso até o final do jogo. Né? Tivemos 4 oportunidades claras de gol. Penso que é pouco para o volume de jogo que a gente teve. Né? E o futebol é tão duro que a gente quase tomou o gol num lance só. 3 vezes, uma defesaça de Fábio e 2 bolas no poste. Né? Encerramos a rodada como não queríamos, porque queríamos vencer, mas encerramos ainda fora dos últimos 4. Vamos pensar em pontuar no próximo jogo também. Vamos trabalhar para vencer, porque os adversários estão tendo dificuldade contra todo mundo. Juventude teve dificuldade contra o Cuiabá, fez o gol na última bola em Caxias do Sul. Então está valendo muito, a pressão está grande, os times estão bem organizados e cedendo pouco nesse momento da competição. E nós temos que ter a cabeça no lugar, fazer melhor pequenos detalhes, pequenas escolhas finais para voltar a vencer. Estamos a 5 rodadas sem vencer e isso custa muito caro nessa hora. Boa noite, mano. Cauã Tinoco, do Jornada KTO 1902. O Fluminense, no último jogo, cruzou 26 bolas na área do Fortaleza, né? Conseguiu achar um gol dessa forma, mas depois de tentar muito. Hoje, de novo, cruzou 44 bolas, só 9 cruzamentos certos. De um time que tem muita dificuldade para achar gols dessa forma, né? São 6 gols no Campeonato Brasileiro inteiro. Queria que você explicasse o que explica esse número tão alto de cruzamentos nesses últimos 2 jogos que eram muito decisivos, né? Isso vem sendo uma instrução sua para esses jogos? Obrigado. Bom, quando a gente faz o gol, você fala que a gente achou o gol, daí é injusto. Aí temos que ser justos com o jogo. A gente não achou, a gente cruzou a bola e fez um gol de cruzamento. Acho 44 cruzamentos uma demasia. Já falamos sobre esse assunto. Você geralmente, quando a gente tem dificuldade, você traz os cruzamentos que a equipe fez. É tão óbvio isso no futebol que todas as equipes cometem o mesmo equívoco. Quando elas não encontram as soluções que querem encontrar, que entende, ela exagera no cruzamento da área. Tá? Isso acontece com todo mundo.
Claro que é uma demasia. A gente fez hoje alguns cruzamentos de boa qualidade. Um deles, trabalhamos essa semana para tentar achar no chão a bola. A Arias fez um cruzamento maravilhoso. O Cauã chegou uma fraçãozinha de segundo atrasado. É esse tipo de bola que acredito que tem a ver mais com a característica da nossa equipe, né? É óbvio que na segunda parte a gente cruzou sem qualidade, cruzou de qualquer jeito. Isso não vai nos dar nada. Mas eu entendo a ansiedade, o torcedor apressa o jogo, você se sente, às vezes, sem a solução para aquilo que você precisa ter no jogo, e se opta pelo mais simples. É bem mais difícil fazer da maneira mais simples o gol, e é por isso que a gente sai com 0-0. Boa noite, mano. Caio Pereira, Jornal Globo. Como você bem tocou no assunto, agora o Fluminense não vence há 5 jogos, né? A última vitória do Fluminense foi no mês passado contra o Atlético Paranaense, que foi a terceira de uma sequência de 3 vitórias seguidas. De lá para cá são 5 jogos, são 3 empates e 2 derrotas, se eu não me engano. O que explica essa queda de rendimento e aproveitamento do time em um momento tão crucial da temporada, nessa briga de rebaixamento que cada ponto importa muito? As dificuldades que a equipe teve na temporada, no Campeonato Brasileiro todo, né? Nós, quando fomos encontrar algumas soluções, optamos por uma maneira mais simples da equipe jogar. Isso deu certo num determinado momento. Mas do outro lado, as pessoas também têm muita competência, começam a analisar as tuas dificuldades, tentam maximizar as tuas dificuldades, tentam aproveitar as virtudes delas em cima dessas dificuldades que a gente tem. E aí a gente já não conseguiu resolver, né? Por isso que nos jogos anteriores, menos um volante, mais um meia, né, para tentar resolver um pouco desse problema que a gente tem. O que na verdade, precisamos encontrar soluções que os outros encontram nessa hora, né? Eu vejo o time sendo campeão há vários anos, e toda vez que o jogo ficava duro, faz um golzinho de bola parada, não faz? Nós também temos que fazer, né? A gente tem que tirar proveito dessas situações. Temos ótimos cabeceadores, falei sobre isso. Hoje não conseguimos melhorar tanto, trabalhamos para melhorar, mas todos encontram soluções nessa maneira, nos momentos de alto grau de dificuldade, nos momentos de tensão como esse. Nós também temos que achar o futebol mais vistoso, mais bonito. Todos querem, mas essa hora não é a prioridade. A prioridade é pontuar e fazer vitórias. Mano, boa noite. Alana Fonseca, da Mosaico. Deixando um pouquinho o lado do futebol, vamos tentar entender a questão mental dos jogadores, né? O Fluminense começou o ano como campeão e agora está nessa luta pelo rebaixamento. Não sei se eu posso falar assim também, me corrija se eu estiver errada. Mas, e como não deixar essas questões mentais, essa preocupação, essa pressão da torcida passar para o campo, para evitar que o time realmente demonstre isso em campo. A gente viu de algumas situações também do Fluminense, ou confusãozinha, que eu acredito que tenha sido em campo, né, no último jogo entre Felipe Melo e Thiago Silva, e como também você vai ver isso nos próximos jogos que você tem. Você vai ter um Cuiabá, você vai visitar o Atlético Paranaense também. Eu acho que o mais importante do futebol é você conhecer a si próprio, né? Conhecendo, você ter condições de enfrentar as dificuldades que todos têm. É uma delas, não dá para separar. Somos seres humanos. Você olha para a tabela, você vai daqui a pouco criando algumas oportunidades, o gol não vem. As coisas são naturais, elas vão estar aí. E nós temos que conviver com esse medo, com essa tensão, com tudo, e entregar um jogo que seja capaz de nos tirar dessa situação. Boa noite, mano. João Brandão, do Lance, aqui atrás. Você lamentou a lesão do Ganso no primeiro tempo. Eu queria saber se você tem mais detalhes da lesão e se o Ganso estará disponível para o final de semana e para essa sequência final do Fluminense no Campeonato Brasileiro. A questão é lombar. Questões lombares são delicadas, diferentes para cada um. Você precisa esperar um pouco. Às vezes acontece no jogo, em pouco tempo destrava, você leva uma outra condição para o jogo. Vamos esperar amanhã. Nosso departamento médico vai poder se posicionar melhor sobre isso. Eu agora não posso te adiantar nada. Boa noite, mano. Tudo bem? Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu queria que você falasse as entradas do Terange, não, do Marquinhos e do Serna. O que você queria naquela hora no jogo, naquele momento do jogo? Obrigado.
questão de Serna foi porque Keno não tinha mais condições, eu acho que vocês todos viram que Keno não tinha mais condições de continuar. Então a gente colocou um jogador da posição mais próximo possível para manter uma jogada de flanco, que estávamos levando vantagem aí, né? E a questão de Marquinhos é para ter um homem mais à frente. Não, a partir de um determinado momento, o Tencati fez 2 linhas de 4 e 2 atacantes centralizados. Então não tinha mais um meia, nós não precisávamos mais de um volante àquela hora. Nosso também já estava com cartão amarelo, era um pouco arriscado. Então baixei Renato com Lima para fazer 1 e 1, né? Um só para posicionar, fazer saída de bola e o outro se juntar aos homens da frente. E colocar Marquinhos, que é um homem que tem conclusão, que tem drible, que tem jogada, porque é o que você precisa naquela hora para tentar buscar o gol da vitória. Aqui, mano, boa noite. Eduardo Alves, do portal BTB Esportes. O próximo adversário do Fluminense é o Atlético Paranaense, que entrou em campo a última vez na última quarta-feira e vai ter essa vantagem de dias em relação ao Fluminense para a preparação para essa partida. Eu queria saber como é que já está a sua cabeça em relação a esse confronto, que tende a ser, além, claro, da importância da tabela, mas por um adversário que tem um estilo de jogo muito complicado. E essa semana que vai vir pela frente, de 3 jogos muito importantes para a definição da temporada do Fluminense. Pois é, a gente já teve 2 dias a menos de recuperação em relação ao Criciúma. Levamos a vantagem depois de ter jogado na sexta, né, que foi uma pequena vantagem porque conseguimos ter John Arias de volta com 2 dias pós-data FIFA, o que nos ajudou, mas em consequência tivemos 2 dias a menos de recuperação e vamos ter menos em relação ao Atlético também, né. Trabalhamos para ter o melhor da condição possível da equipe, eu acho que ela rendeu bem em termos físicos, respondeu ao jogo, respondeu bem. Já respondeu bem no jogo contra o Fortaleza, que é um adversário que exige muito, foi um dos jogos aí dos últimos mais intensos, né? Então temos que passar por cima disso também, entender como se traça as estratégias para estar inteiro também nos últimos 30 minutos do jogo, porque é fundamental, porque senão o resultado escapa, e é isso que a gente vai fazer, mas vamos começar a pensar no Atlético a partir de amanhã. Boa noite, mano. Rodrigo Costa, da Web Rádio Piabanha. Os próximos jogos contra Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras são partidas bem complicadas, principalmente nessa situação que o Fluminense está. E o clube é conhecido como a cunha de time de guerreiros, né, por já ter passado por situações complicadas como essa. Como transformar essa situação em motivação para a equipe para que a permanência venha a acontecer? Bom, alguém me perguntou sobre motivação aí algumas rodadas atrás e eu disse que a gente não precisava de motivação externa, nada de fora para representar o Fluminense, seu torcedor, sua camisa e a alcunha de time de guerreiros, né? Acho que os jogadores têm se empenhado ao máximo, eu não tenho reclamação em relação a eles, muito pelo contrário. É que o momento é difícil e a gente tem que ter a cabeça no lugar nessa hora para saber interpretar o que é uma coisa, o que é outra coisa. Conviver com as críticas, porque elas são justas. Quando você não faz resultado em sequência, a crítica vai vir e você tem que conviver, saber conviver com ela. Mas saber que, independentemente disso, você tem qualidade, tem condições de resolver os problemas que estão para serem resolvidos por nós. É o que a gente vai fazer. Mano, boa noite. Boa noite. Pela tua experiência, pelo teu conhecimento de futebol, você sabe que essa reta final de Campeonato Brasileiro, numa situação em que tu estás, realmente é difícil e chegaste a passar durante muito tempo com algumas situações também parecidas. O que é mais difícil nesse momento? O que você vai priorizar mais? A conversa ou o trabalho que, não sei se vai dar tempo, por ter tantos jogos agora, tempo tão curto, é mais agora no papo ou é mais num detalhezinho técnico que falta ou a experiência daquele Mano Menezes que a gente conhece no papo agora vai ser suficiente? A questão mais importante nessa hora está ao lado dos jogadores. O treinador assumir essa responsabilidade que é sua de comandar o momento difícil que a gente está passando. E o momento difícil requer poucos ajustes, porque realmente não tem tempo para você fazer mais, né? E muita conversa
Conversa no sentido de mostrar coisas importantes. Não conversa só para encher história, contar história. Mas é importante os jogadores sentirem, a gente buscar a referência deles mesmos em outros momentos, para saber que temos capacidade de fazer o que ainda está no nosso alcance. É importante dizer. A rodada se encerra com o Fluminense estando ao seu alcance aquilo que precisa fazer. E atrás disso que a gente vai. Mano, boa noite, Rafael Siqueira, do canal do Lessa. A gente percebia desde o começo do jogo que a torcida estava impaciente com o ritmo do time de buscar o ataque e chegar no gol do adversário. No segundo tempo, tem até um momento que o Thiago Silva faz uma jogada ali no ritmo dele, a torcida fica impaciente e ele faz um sinal, um gesto de calma, você percebeu, né? Ele faz um gesto de calma para o torcedor. Eu queria saber se você concorda com essa visão de senso de urgência que estava faltando ou se você tem outra visão. Obrigado. Quando a gente enfrenta uma equipe com linhas mais baixas, né, geralmente você transmite que falta velocidade e intensidade ao jogo. É que você não consegue dar tanta velocidade e intensidade ao jogo, porque o adversário tira a velocidade. Então você tem que ter paciência. Paciência não quer dizer morosidade, paciência quer dizer calma, no sentido de escolher os melhores caminhos, de fazer balanço para um lado para levar o adversário e chegar no outro. Eu acho que a equipe iniciou jogando bem, nesse aspecto, jogando bem. Trabalhando nos 3 corredores do jogo, encontrando espaços para chegar na frente. Mas não dá para a gente querer mais do torcedor. A gente tem que ter consciência de em que situação estamos, né? Nós é que temos que ter maturidade, nós é que temos que entender como deve ser o comportamento e o torcedor vai fazer a parte dele. Ele estava aí no Maracanã, mesmo na dificuldade extrema que nós estamos atravessando, ele colocou 40 mil pessoas no estádio. Então a culpa não está do lado de lá. Eu acho que quando a gente quer resolver o problema, primeiro a gente tem que entender de que lado que está o erro. O erro é nosso, nós temos que achar soluções. Mano, a última aqui para encerrar. Mano, Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Você falou um pouco sobre como achava que as críticas eram justas, né? O que vocês vinham ouvindo, seja da torcida, enfim. Queria entender de você quais críticas são mais justas ao seu ver, o que é a principal falha do Fluminense, talvez, nesse momento, projetando essa reta final de Brasileiro. E se você puder falar um pouquinho, assim como você falou da situação do Ganso, falar sobre a situação médica do Keno. Bom, o Keno tomou uma entrada no tornozelo, não sei se foi a da área ou se foi o lance do meio campo que foi mais grave. Eu acho que acumulou os dois e aí teve um entorse, mas ele conseguiu suportar bem em relação ao entorse. Ele saiu mesmo porque não tinha mais condições físicas de jogar, então acredito que esteja apto para estar domingo em Curitiba. A outra questão, quais as críticas que eu acho mais justas? Eu acho que a equipe faz poucos gols. É necessário fazer gols para se vencer jogos, é necessário fazer gols para se pontuar. Eu acho que a gente fez poucos gols na temporada e acho que a nossa equipe tem dificuldade de encontrar o caminho que te aproxima mais do gol. A gente conclui pouco, com o volume que tem a gente conclui pouco, e a gente precisa melhorar essa condição urgente. A gente muitas vezes opta por uma metida de bola numa área fechada, cheia de gente. Às vezes você chuta a bola, bate alguém, entra. O futebol tem muitos caprichos, você tem que ser incisivo, você tem que incomodar o adversário, você tem que criar dificuldades para ele. E eu acho que a gente pode melhorar isso nessas últimas 3 rodadas ainda. Obrigado, mano. Boa noite, senhores. Daí a coletiva do técnico Mano Menezes tentando justificar essa péssima fase do tricolor carioca. Créditos das imagens aí da entrevista coletiva do Mano Menezes após 0 Fluminense, 0 Criciúma. Créditos para Fluminense TV. E como a gente tem falado, o Fluminense se complicando bastante nessa reta final do Campeonato Brasileiro. O Fluminense agora tem 39 pontos, 1 ponto à frente do Criciúma, que era adversário de hoje, era jogo para abrir diferença.
O Criciúma está na zona do rebaixamento, a primeira equipe ali da zona do rebaixamento, e o Fluminense, como eu disse, está apenas um ponto à frente da equipe do sul do país. Fluminense na próxima rodada enfrenta aí no domingo às 6h30 da noite, visita o Atlético Paranaense, que também está lutando para fugir dessa zona do rebaixamento. O Atlético Paranaense tem 41 pontos. Na quinta-feira da outra semana, o Fluminense pegando o Cuiabá na penúltima rodada. Cuiabá já rebaixado, então o Fluminense é mais uma chance para conseguir os 3 pontos. E na última rodada já é um compromisso dificílimo para enfrentar fora de casa a equipe do Palmeiras. Então acho que é bom para o Fluminense tentar resolver a sua vida até o jogo com o Cuiabá, né? O Cuiabá é jogo para fazer 3 pontos. Acredito ele fazendo um pontinho lá com a equipe do Atlético Paranaense, né? Segurando pelo menos, na pior das hipóteses, o empate. E vencendo o Cuiabá, eu acho que pode conseguir fugir do rebaixamento com 44 pontos. Não é 100% garantido não, mas eu acho que ele pode conseguir fugir do rebaixamento, conseguindo aí os 44 pontos. Falando do jogo de hoje, né, o Fluminense perdeu muita chance, mas poderia também ter perdido o jogo, né? O Criciúma teve um lance ali impressionante, uma defesaça do Fábio, bola batendo 2 vezes na trave. Então, o que é ruim poderia ser pior, né? Então, 0-0, querendo ou não, ficou de bom tamanho para o Fluminense, como eu disse, quando a fase é ruim, poderia ser pior ainda. Então é isso, né? O Fluminense tentando fugir desse rebaixamento depois, né, do 2023 aí épico. O Fluminense nunca havia ganho a Libertadores, foi campeão da Libertadores, mas o planejamento, né, parece para mim que não começou muito bem não. O Fluminense investindo em muitos jogadores veteranos. Eu acho que um ou outro jogador veterano, eu acho que é bacana, né, para você levar essa experiência pro elenco, principalmente para os mais jovens, os moleques de Xerém, mas investir demais na experiência. Eu acho que a temporada brasileira é muito puxada, muito desgastante, e os jogadores não conseguiram corresponder em campo. Por exemplo, é o Cano, né, que o ano passado estava fazendo gol desembolado, esse ano já teve dificuldades, eu acho que principalmente físicas também, é um jogador de idade mais avançada. Outros jogadores, né, o Marcelo mesmo, que saiu obrigado aí com o Mano, aí contratou o Thiago Silva, que acho que vem até jogando bem, mas precisa mesclar. O Ganso tem aquela técnica apurada, mas não tem tanta intensidade. Enfim, são vários pontos aí do Fluminense. É a torcida bastante pé da vida com o Mano Menezes. Quero saber de você, torcedor tricolor, quer que o Mano continue ou deixe o Fluminense? Pelo que eu vi nos comentários, o pessoal tá bastante bravo. Diga aqui nos comentários. Para você, eu peço aquela moral de sempre, se inscreva no canal Repercute Esportes, onde a gente fala muito de futebol. Um abraço para você e até o próximo vídeo.